Olá, boa noite. Vamos entrando. Olá, Mirelle, novamente. Geórgia, muito boa noite. Mariana, Érica, Sandra, que bom que vocês estão aqui. Logo mais nós teremos início ao nosso ciclo de palestras. Boa noite, Fernando, seja bem-vindo. Querida Cíntia, seja bem-vinda. Meu querido diretor Kelvin, Iveson, seja bem-vindo todos, meus queridos amigos, alunos, ex-alunos, colegas de profissão, sejam todos bem-vindos. Dentro em breve iniciaremos a noite de ciclo de palestras. Como vocês muito bem sabem, desde há 2 semanas atrás, em meio a essa pandemia, e sabendo da importância que esse momento histórico que nós estamos vivendo e também a repercussão desse momento histórico em nossas relações, na construção, na forma de ver as relações, na forma de apreender as relações sociais, jurídicas, né? Nós começamos a fazer uma série de debates e trazemos especialistas aqui e da casa deles até a sua casa ou de onde você estiver, para que nós possamos aprofundar quais são as consequências, o que tem sido discutido no mundo jurídico, né? E é uma honra estar com vocês aqui. Eu gostaria desde já de agradecer a presença de vocês que estão sempre dispostos e disponíveis a debater, a conversar, mesmo às 8h30 da noite de uma quarta-feira. Então, vamos esperar às 8h30 e para nós começarmos o nosso bate-papo, tá? Paula, Gabriel, sejam bem-vindos. Vinícius, seja bem-vindo também. Suzana. E é isso. Nosso pontapé inicial desse ciclo de palestras foi com o professor Rodolfo Pamplona. E lá nós discutimos os contratos de emprego e as repercussões, os impactos do Covid-19 nos contratos de emprego. Na terça-feira, nós trouxemos a professora Patrícia Rocha, mestra em Direito, e ela discutiu conosco os impactos no direito sucessório. Na quarta-feira, nós trouxemos o professor Dimitri e foi discutido os impactos da Covid-19 nos alimentos. Desde já gostaria de agradecer a presença da professora Ana Cláudia, minha querida amiga, que estará conosco, né, Ana? Logo, logo você estará conosco, Ana. A Ana Cláudia, ela é pós-doutora em Direito, ela é mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e é juíza do Estado de Pernambuco, exercendo esta função em Recife. Ela estará conosco para debater sobre bioética, é uma das maiores autoridades sobre ética e bioética no país. Eu já vi que a professora Rose já entrou aqui, já vou convidá-la. Ainda somos poucos, somos 15, quando na verdade estávamos tendo
uma frequência de 208 pessoas, então vamos esperando, né? São 20 horas e 30 minutos. Antes de tudo, eu gostaria de informar vocês que estamos mais uma vez iniciando o ciclo de palestra, Transformações das Relações Jurídicas em Tempo de Pandemia. Hoje estamos na nossa 6ª palestra, contamos com mais de 400 inscritos e a palestra de hoje será a da importância do planejamento sucessório nas empresas familiares e o enfrentamento da pandemia. Quem vai ser a nossa palestrante, a nossa convidada de hoje é a professora Rose Giacomi, que ela é mestra em Direito Empresarial, professora de Direito Empresarial, ela é escritora e advogada, tem diversos artigos publicados na matéria de Direito de Empresa. E também gostaria desde já de agradecer a participação e o empenho da OAB Belo Jardim, da nossa subseccional, na pessoa da nossa presidente Valdirene. E também gostaria de agradecer ao presidente da Comissão das Relações Acadêmicas da OAB do Estado de Pernambuco, o nosso querido Léo Félix. Tá bem? Eu vou agora convidar para agradecer, para fazer a sua fala inicial, o nosso diretor da unidade, o professor Kelvin. Tá? Deixa eu aqui ver como é que eu faço para convidar ele. Vamos ver aqui, convidar. Vamos ver se o Kelvin está. Kelvin está aqui. Já foi feito. Olá, Danilo. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Como é que você está? Tudo bom, graças a Deus. Na correria do dia a dia, mas é gostoso, né? O que importa é todos estarmos em segurança. Com certeza. Fique em casa. Fique em casa. Em segurança. Então, eu vou passar a palavra para você dar as boas-vindas. Tá bom, tá bom. Então, gente, boa noite, como o Danilo disse, né? Para quem não me conhece, sou o Kelvin, diretor da Faculdade Pitágoras. Peço desculpa em não ter me apresentado as outras vezes, eu já chego logo falando, né? Sou meio falante, se deixar. Eu não faço a palestra, né? Ou né, a live, mas eu tenho que me segurar aqui, senão eu vou falar a noite inteira. Mas muito boa noite a todos, né? Que vocês possam realmente aproveitar. Mas antes de aproveitar esse momento com a nossa professora e querida mestre, né, professora Rose, meus agradecimentos, né, como sempre faço ao Danilo, a Val, a Aline, a William, a Kelma, a Thalita, a Carla e a Arielle, e aos professores, né, Micael e Dr. Douglas, por estar nos ajudando nesse momento, né? Então agradeço a todos os nossos colaboradores por estar ajudando a gente. Tem o Robson também, opa, não posso ser do Robson, senão depois ele bate em mim. Brincadeira. Mas o meu agradecimento sincero aos nossos colaboradores que nos auxiliam, nos ajudam a todo momento, né? Seja para poder fazer a arte como o Robson faz, para divulgar como o restante do time faz. Meus sinceros agradecimentos a cada um do time, né, por estar trazendo, né, e proporcionando esse momento, né? O Danilo que iniciou a solicitação, aos outros que contribuíram, colaboraram por a gente estar trazendo esse ciclo de palestras, trazer temas importantes. Então, meus sinceros agradecimentos de coração mesmo, viu? Tenho acompanhado todas, tenho ficado até o final, do início ao fim. E agora que eu sou o TI provisório, sou eu que libero o link lá para poder fazer, né, quem vai fazer o envio do certificado. Então é comigo, gente, tem que acompanhar até o final, tá? Senão não vou liberar, não. Tá? Então, meus agradecimentos, tá? A todo mundo, a professora Ana Cláudia que estava aí, que o Danilo comentou. Agradeço aos nossos alunos que entraram, tanto os calouros quanto os veteranos. Muito obrigado pela bênção de vocês. A Sandra foi uma pessoa que mandou aqui, não recebi o certificado, Sandra, deixa comigo que eu vou mandar, tá? Um grande abraço para você também, tá? Aqueles que não receberam, pode me mandar e-mail, tá? Nós estamos aqui para poder nos ajudar. No final, quem ganha somos nós,
não é a Faculdade Pitágoras, não é os alunos que estão aí, somos nós. É isso aí, Sandra, pode deixar comigo, tamo junto. Então, assim, que vocês possam realmente desfrutar, façam perguntas mesmo, tá? Eu sei que nós estamos em casa, mas nós temos que fazer com que o nosso palestrante que está aqui proporcionando esse momento conosco saia de cabeça cheia, saia de cabeça lotada de tanta pergunta. Então, vamos perguntar, vamos debater, nós estamos aqui para poder nos orientar, tá? Nós estamos aqui para poder nos ajudar no final, tá? Eu sei que o recado é fique em casa, mas vamos ficar em casa digital. Quem pode, vamos ficar em casa digital. Nós estamos aqui um desafio muito grande, né, Danilo, para proporcionar as aulas ao vivo, nosso portal que ele é fantástico para os alunos, para poder acompanhar as aulas. Né, breve quero falar isso mais, né, para frente sobre isso, porque a nossa empresa, a Cogna, a Croton, está proporcionando um momento muito extraordinário, que é a nossa plataforma, ela possibilita aos nossos alunos a continuar seu estudo de casa com a qualidade do presencial. Nada substitui olho no olho, né, Danilo? Eu sei disso. Mas a gente está conseguindo manter, mesmo com os desafios do professor ser o editor, ser o redator, ser tudo, né, nesse momento, mas o professor está conseguindo. Então, meus agradecimentos ao Danilo, ao professor Micael, ao professor Douglas. Sem vocês, a gente não estaria conseguindo realizar esse momento tão importante na nossa educação. Tá? Não vou falar mais, não, já falei aí 3, 4 minutos, pelo amor de Deus, se deixar eu falar a noite inteira. Danilo, muito obrigado, sucesso. Alunos, pessoas que estão aqui assistindo, que não são nossos alunos, nós também temos pós-graduação. Aqueles que tiverem interesse podem falar com a Carla, com a Arielle. Nós estamos aqui falando de educação. E isso que importa no final, para se ajudar. Sempre. Danilo, é com você. Professora Rose, meu muito obrigado mesmo de todo o coração. Nosso contato começou lá em Recife, né, com a parceria da Croton, da Fundação Pitágoras com a OAB. Foi muito bacana, eu vi um vídeo onde o Danilo apareceu, né, ele estava lá junto contigo do lado. Muito obrigado, professora Rose, obrigado mesmo de coração. Danilo, é contigo, viu? Eu gostaria também de agradecer, muito obrigado, Kelvin, mas eu estou vendo muita gente entrando, né? A minha querida Érica Ferraz. A Érica é uma querida amiga, ela está cursando disciplinas do mestrado na USP em Direito de Empresa. Ela também, recentemente, durante 4 anos, ela exerceu a função de desembargadora eleitoral do Estado de Pernambuco, uma grande advogada, uma grande amiga. Muito obrigado pela presença, tá? E os meus alunos, muito obrigado pela presença de vocês. Como o Kelvin estava falando, ainda hoje nós, graças a Deus, estamos passando por esse problema, estamos passando pela pandemia, mas do ponto de vista acadêmico estamos bem. Estamos tendo aulas ao vivo com os nossos alunos e nossos professores. Então, se você tiver alguma dúvida e quiser ainda iniciar um curso de Direito esse ano, aqui em Belo Jardim ou na região, fala conosco. Tá? Fala com o Kelvin, aperrou o Kelvin, que o Kelvin gosta desse tipo de aperreio. Pode falar comigo. Até mais, Kelvin. Abraço. Gente, eu vou agora convidar a professora Rose para podermos apresentar. Deixa eu ver aqui a professora Rose. Professora Rose. Opa, não. Aqui, isso. Já convidei. Professora Rose, boa noite. Boa noite. Que bom te reencontrar, porque ultimamente nós estamos muito conectados, né? Então tem um sentido tão expressivo como se eu estivesse te vendo pessoalmente, meu amigo. Receba meu abraço, meu carinho e o meu respeito. E boa noite a todos que está nos acompanhando, aos meus pupilos, né, da Faculdade Pitágoras, porque eu tenho um carinho enorme por eles. Reencontrar também o Kelvin foi uma alegria muito grande. E eu vou gerar os créditos. Olha, eu fiquei sabendo que tem o Douglas, que está colaborando também com essa fase. Então, o Michael, não é isso? Que te ajudou também, isso. Danilo? Era essa bela iniciativa, né? E quem está do outro lado para ouvir uma temática para lá de relevante nos dias atuais, que é o direito de empresa, né? E um abraço especial para a Érica. Eu vi os créditos que você lançou para ela. Ela é mestranda lá na USP, uma estudiosa. Vou contar com a colaboração da Érica aí também para provocar em relação a algumas perguntas e estimular o nosso debate, né?
Gente, a professora Rose, ela é uma querida. Eu a conheci no dia do lançamento de uma subcomissão que eu estava participando, exercendo a Foi. vice-presidência, que foi a subcomissão de refugiados da OAB de Pernambuco. E tive a grata alegria nos corredores da OAB Pernambuco, nos corredores da nossa casa, da Casa da Democracia, encontrar a professora Rose. E aí a gente continuou grudado. A última vez que nos vimos, ela estava lançando um projeto na OAB São Paulo. Exatamente. Eu estava do lado no doutorado, aí eu larguei do doutorado, fui direto do doutorado para poder prestigiar a professora Rose. E hoje estamos aqui. A convidei, quando eu falei do projeto, ela topou na hora. Ai, com certeza. É mágico, né? Levar o conhecimento. Nesse momento de isolamento social, eu tenho notado, e aí do outro lado, vocês sinalizam se eu estou na assertiva correta. Mas eu tenho notado a importância da nossa área de educação em levar o conhecimento, né? Aquela máxima, ou aquela ausência de tempo que a maioria de nós não tínhamos, independente se é um profissional sênior ou um estudante júnior que está chegando agora nós conseguimos nos organizar. Então, aquele deslocamento que às vezes a gente não precisa fazer, aquele trânsito mais pesado, você consegue se organizar. Tem várias plataformas que estão estimulando também de forma graciosa a formação complementar. Então, a nossa área de educação ela tem sido com esse escopo assim, de atividade essencial, porque ela combate a ociosidade, né? É verdade. E é um momento de efervescência, né? Não só um momento de efervescência médica, de efervescência do ponto de vista das ciências da saúde, mas, sobretudo, é necessário um respaldo para a construção de respostas, respaldo jurídico. Sim. E é isso que nós estamos tentando aqui nos propor, tendo em vista que as relações elas foram mudadas, profundamente mudadas. E muito. Isso vai respaldar, isso vai ainda ultrapassar o tempo, no tempo, né? Professora, eu vou às apresentações de padrão, as apresentações padrões, tá? Eu estou deixando chegar mais alunos porque nós estávamos geralmente com 200 pessoas participando. Ah, mas a prosa é grande, não precisa não. Eu quero prestigiar quem já chegou. A prosa é grande, dando uma piscadinha, nós vamos falar de direito empresarial. E, sim, lindo! Direito empresarial é lindo. E para aqueles que estão acompanhando ao vivo, se tiver algum amigo, alguma pessoa, inclusive que tem resistência, porque o direito empresarial, ele não é muito querido na graduação, né? Geralmente, são os direitos fundamentais, direito constitucional, direito civil, que eu navego também por ele, né? Que faz parte dos nossos direitos praticamente básicos do direito privado. E o direito penal também, os nossos alunos são apaixonados com o direito penal. Então, aproveitar que eu estou entrando em cena, tem uma janela de oportunidade, esse aviãozinho que vocês estão vendo aí embaixo, se vocês tiverem a oportunidade de convidar mais alguém que tem uma resistência ou que ainda não teve a oportunidade de ter essa sinergia com o direito empresarial, vale aí meu desafio em despertar vocês hoje à noite, que eu preparei um debate, muito mais que isso, né? Uma prosa com o Danilo, que é um amigo querido, para a gente falar um pouquinho do planejamento sucessório e o Covid, né? Como que ele tem impactado aí nas empresas. Então, gente, eu vou fazer as apresentações de praxe e já passo a palavra para a professora Rose para ela começar as exposições. Então, hoje... Enquanto você fala, eu vou te ouvir, mas... Tem uma luz que está bem em cima de mim aqui, que a noite virou sol. Enquanto você me apresenta, é um segundo. Deixa eu só tirar e já volto. Tá. Então, hoje estamos iniciando o ciclo de palestras Transformações das Relações Jurídicas em Tempo de Pandemia. Hoje é a nossa 6ª palestra. Contamos com mais de 400 inscritos. E a palestra de hoje vai ser a importância do planejamento sucessório nas empresas familiares e o enfrentamento da pandemia.
é um assunto de altíssimo relevo, de altíssima importância, principalmente tendo em vista a quantidade de empresas familiares que temos no nosso país. E a palestrante é a nossa querida professora mestra Rose. Ela é mestre em Direito Empresarial, ela é professora de Direito Empresarial, ela é escritora, tem diversos artigos publicados na área e advogada. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a doutora Valdirene, presidente da subseccional da OAB de Belo Jardim, e também ao doutor Léo Félix, que é presidente da Comissão das Relações Acadêmicas da OAB de Belo Jardim. Também eu gostaria muito de agradecer a todas as pessoas envolvidas da unidade, os meus alunos da Faculdade Pitágoras, das outras instituições que estão vindo nos prestigiar, os meus colegas advogados, os meus colegas que são magistrados, membros do Ministério Público, os meus amigos. E também a você que ainda não está ou não se decidiu em fazer um curso superior. Vem conversar conosco que estamos prontos para transformar o seu futuro, o seu sonho, em nosso sonho. E, por último, para passar a palavra à professora Rose, gostaria de agradecer a todos os meus colegas da Faculdade Pitágoras que me ajudam diuturnamente na construção do curso de Direito. Ao Kelvin, ao Robson, ao William, a Kelma, a todos, ao pessoal do comercial, ao pessoal do administrativo, ao pessoal da limpeza. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, aos meus queridos professores, professor Douglas e professor Micael, que estarão conosco. O professor Micael amanhã e o professor Douglas na próxima semana. Muito obrigado a todos. E eu estou passando agora a palavra para a professora Rose. Seja bem-vinda, professora Rose, a casa é sua. Muito obrigada, eu já estou me sentindo em casa mesmo. Eu vou dar início à minha fala com uma informação importante. Eu digitei para vocês agora uma plataforma, lit.com.br. Essa plataforma é da Escola de Negócios Sampo, e nessa plataforma eles estão ofertando cursos graciosos até o final do mês. Eu acredito, inclusive, que eles vão estender com trilhas e microcertificações nessa área empresarial. Vai estimular muito vocês no conhecimento, ou mesmo, quem sabe, seguir a trajetória nessa área que eu sou extremamente encantada e suspeita para ficar falando muito bem dela, né? Vamos começar, então, a nossa pauta falando da importância do planejamento sucessório e as empresas familiares. Quando nós falamos de planejamento, não é comum ou mesmo corriqueiro no perfil do brasileiro trabalhar com esse diagnóstico preventivo. Então, geralmente, a gente entra em cena com uma série de incidentes, isso em se tratando da fase empresarial e do direito sucessório, né? Devido a essa ausência de planejamento sucessório. Então, o que seria o planejar esse direito sucessório e planejar em se tratando de empresas, né, do direito empresarial? Esse planejar seria o preventivo e um consultivo antes do grande problema acontecer. E eu separei para vocês essa obra. Você consegue ver do outro lado, Danilo? Se você vê, a nossa turma também consegue ver. Consegue ver? Sobre a morte e o morrer. Isso. Sobre a morte e o morrer. Essa obra, a autora dela é Elizabeth Ross. Eu conheci essa obra através de um neurocirurgião, que eu tenho debruçado os meus estudos, inclusive estudos mais avançados, há quase uma década em direito empresarial, e nesse momento de transição, esse momento de passar o bastão para o herdeiro ou mesmo para o sucessor. Por que esse livro ele acaba sendo muito atual e muito pontual em relação à nossa temática? Porque se nós estamos em isolamento social, se nós recuamos e nós pensamos no coletivo, e nós pensamos nos nossos entes queridos, e nós pensamos no nosso bem maior, que é a nossa vida, é porque veio essa crise e essa pandemia de um vírus que ainda não descobriu a cura dele. Então, nós corremos risco, sim,
inclusive no sistema de saúde, não conseguir absorver, é o cenário que a gente está vendo nos noticiários, se a gente não dá esse passo atrás e fica nesse momento de isolamento social. É esse o cenário que nós estamos passando, né? Do outro lado, o Danilo, ele está na residência dele, eu também estou aqui. Talvez uma rotina habitual, nós estaríamos em um outro cenário. Então, é muito pensar no coletivo, porque nós corremos riscos, né? E esses riscos é da única certeza que nós temos na nossa vida. E quando nós falamos de única certeza, Danilo, o que você pensa? Se eu te perguntasse, olha, qual é a única certeza, meu amigo, que você tem na vida? Eu vou dizer que, na atual conjuntura, eu diria que a única certeza é a morte. Exatamente. Mas se passar esse momento de pandemia, você continuaria afirmando isso? Olha, Rose, a minha única certeza realmente é que um dia eu vou morrer. Nós conseguimos planejar o nosso futuro, né? Você é um estudioso brilhante, está lá fazendo seu doutorado, a gente fica te aplaudindo, cuidando aí dos nossos alunos, no exercício da profissão. Nós temos uma rotina, mas nós temos a certeza desse amanhã? Nós temos a certeza de uns minutos, né, no final do dia? Então, a única certeza que nós temos na nossa vida é que um dia a gente vai passar de uma dessa para melhor. Alguns falam que vai vestir aquele paletó de madeira. Em uma noite bonita como essa, que eu estou fazendo, inclusive, a nossa live aqui na varanda, ao lado dos meus maiores seguidores, que é o Coragem, inspirado num cão covarde, porque ele é bem medroso. E ao meu lado, minha outra filha de pata, a Flor de Lis. Então, eu quis estar inspirada para falar com vocês de uma temática muito séria, muito relevante, mas ao mesmo tempo que causa dor. Porque o brasileiro, culturalmente falando, nós somos muito otimistas. E o direito empresarial, ele absorve o empreendedor otimista. E também nós somos muito criativos. Crise, por exemplo, Danilo, você acha que é um cenário novo para a gente, se tratando de direito empresarial? Não, não é? Na verdade, o próprio direito empresarial surgiu de uma crise. Ótimo, perfeito apontamento. Então, esse momento de crise, de se reinventar, a atividade empresarial, porque o agente econômico, nós temos aqui os alunos que ainda estão no início do curso, né? Então, eu vou tomar muito cuidado de falar de uma forma com tecnicismo mínimo possível, mas se eu sair fora do tom, vocês perguntam e eu respondo. Quando nós falamos de agente econômico, e o próprio 966 do Código Civil, quando abre os trabalhos de direito de empresa, há uma estrutura muito robusta do direito empresarial. O próprio empresário, né, se ele vai ocupar o status de empresário individual, se é EIRELI, sociedades, então tem um estudo muito denso. Então, hoje, na nossa fala, nós vamos falar de agente econômico. Agente econômico, aquele que circula bens e serviços, ele gera mão de obra qualificada, ele movimenta a nossa economia. E se a nossa economia sofre, ele também sofre. Então, empreender para esse agente econômico é praticamente uma atividade de alto risco. Imaginem vocês que estão acompanhando aí com a gente agora uma atividade muito relevante, mas que você teria medo, por exemplo, de fazer, porque ela seria muito perigosa. Empreender seria muito mais. Então, nessa atividade de alto risco que você tem que mediar conflito de interesse, que você tem que circular o seu ativo para gerar receita, que você tem que arcar com seus compromissos, desde a época lá do fio do bigode, né, do direito empresarial, olha, ali o momento que você dava a sua palavra e você arcava com ela. Hoje a gente tem as obrigações, tem uma estrutura linda lá de contratos, mas que essas informações se perdem. Então, os compromissos que foram pactuados, ou eles serão relativizados, ou renegociados, ou nós teremos medidas protetivas para cuidar dele. Então, a importância do direito empresarial é porque nós estamos falando desse agente econômico. E quando nós tratamos desse agente econômico com toda essa importância,
Se ele deixa de existir, nós temos um efeito cascata. Porque se ele deixa de existir, também o emprego de alguém vai deixar de existir. Então, o índice de ausência de emprego no nosso país, que nós já estamos vendo essa crescente, tem um economista que eu gosto muito de seguir, que é o Ricardo Amorim, eu recomendo para vocês também. Ele tem uma linguagem nada técnica, é fácil entender. Então, ele falou assim, olha, 600 mil empresas já quebraram. Se a gente falar de uma forma não muito técnica, né? A quantidade de desempregos. Então, se esse agente econômico deixa de existir, também tem um efeito cascata no segundo plano. Realmente, esse índice aí de desemprego, ele aumenta muito. E num terceiro plano, nós temos a ausência de circulação de bens e serviços, inclusive de bens e serviços que nós precisamos dele. Então, meus amigos, eu queria pedir para vocês, nessa oportunidade que nós estamos tendo de falar de direito empresarial, que vocês começassem a prestigiar o entorno de vocês. Se tem um microempreendedor próximo a vocês que pode, de repente, prestar determinados serviços essenciais, não é? É um mercado, é em relação a frutas, é em relação a bens essenciais. Se vocês puderem utilizar esses serviços, vamos prestigiar, porque talvez ele não exista ou ele não tenha essa sobrevida de existir após a pandemia. Então, isso é muito preocupante, porque quando nós falamos da ausência, é como se nós estivéssemos falando da morte, né? Desse empreendedor que tinha um sonho. E o planejamento sucessório, ele é o preventivo. Mas aí, nesse perfil que eu falei para vocês, desse empreendedor altamente criativo, otimista, ele não pensou nesse momento. E aí eu me coloco também nessa página como um profissional especializado nessa área. Eu vejo, Danilo, que a nossa geração nunca passou por isso. E aí, quando a gente faz um recorte um pouquinho atrás, os nossos pais também, acredito que não passaram por uma pandemia tão forte como essa. Então, seria um recorte de segunda, terceira geração, de um abalo tão grande como esse. Abalo que eu falo desse agente econômico. Abalo que eu falo é do direito empresarial, né? Um abalo tão grande como esse. E quando as atividades voltarem a funcionar, eles não voltarão a funcionar de uma forma normal. O que eu vejo que é preocupante é não se preparar para esse ato, não ter se planejado justamente para esse ato. Então, quando a atividade normal voltar a funcionar, as pessoas elas vão se organizar e vai no impulso, praticamente em câmera lenta. Novos serviços vão aparecer, outros serviços deixarão de existir, devido a esses 3 núcleos que eu comentei com vocês. O agente econômico, se ele não aguenta e ele acaba quebrando de uma forma simples, a gente sabe que a estrutura é outra, o emprego tem consequência e a prestação desse serviço também acaba tendo consequência. Então, nós vamos ter uma oferta muito grande de determinados serviços, uma avalanche no Poder Judiciário, de ações judiciais, que aí está dentro da nossa área. O nosso aluno que começou agora o curso de Direito e por si só já é apaixonado, não é? É muito bom o calouro. O calouro, ele entra, não é? Olhar para o calouro faz um bem enorme para a gente, o brilho nos olhos do calouro faz um bem enorme para qualquer coordenador de curso. Imagina para um professor, né, ter esse privilégio, esse prestígio de ficar pertinho deles. Para os veteranos, também, porque essa continuidade, o aprendizado, também foi alterado. A transformação digital, que nós gostaríamos que acontecesse com uma velocidade um pouquinho maior, mas que a nossa área jurídica acaba sendo muito engessada, ela não vinha. Outras áreas de atuação já absorveram a transformação digital. Quando que a transformação bateu na nossa porta digital? Foi agora com a pandemia. Esse reinventar que nós tivemos, o reinventar em sala de aula, o reinventar como aluno assistir aula, isso também foi impactado. Nós sairemos também dessa crise da pandemia com a versão muito melhor do que nós entramos. Mas para esse empreendedor, para esse empresário ou para esse sócio que tinha uma empresa familiar e ele não
participou, ele não pensou nesse planejamento. Se o núcleo da empresa dele, se o núcleo familiar, ele continha ou fazia parte entre os seus herdeiros e o sócio fundador era o mesmo gestor da casa, pais, filhos, ou pai, mãe, filhos, né? Nesse núcleo familiar, todo ele fica afetado. E se esse agente econômico ele não tem condições de trabalhar de forma remota, a ociosidade ela está total. Então, ele vai utilizar das medidas provisórias lançadas pelo governo para tentar ter esse fôlego. E tem uma linha de crédito, Danilo, que eles lançaram também como incentivo para os empresários, para esse agente econômico, mas que muitos não estão conseguindo atingir os requisitos. Então, muitos, de repente, não vão conseguir essa linha de crédito. E aí, a nossa Lei 11.101, que é uma lei inspirada, inclusive, no nosso ordenamento jurídico, a gente gosta de ter uma visão americana, né? E quando fala assim, olha, ela é muito elogiada, ela foi inspirada na lei que está em vigor nos Estados Unidos. Ela também está sendo revisitada. Então, tem projeto de lei com iniciativas temporárias de verificar essa estrutura, porque senão muitos desses agentes econômicos ou desses empreendedores, eles não vão conseguir essa sobrevida. Mas aí, se o mal ele acontece, se esse sócio fundador ou se esse agente econômico ele está dentro daquele indicador de uma daquelas vítimas que a gente acompanha nos noticiários, porque foram vários, né? Eu também te amo para sempre. A Duda, ela é minha filha do coração e ver a Duda do outro lado aí me emociona. Você me ajuda a segurar, viu, Danilo? Eu sinto muita falta dela. Se tornou uma profissional incrível. Em relação aos números, Danilo, você tem os números atualizados? Será que alguém poderia constar para a gente um número atualizado de vítimas que nós tivemos com o Covid-19? Verifique esse indicador para a gente. E se um desses números nós estivermos falando de um agente econômico e ele não passou por esse planejamento sucessório, é nessa página que eu quero ficar com vocês. Com vocês, contabilizados 1.750. 1.750. Subnotificados, esperando a confirmação, aproximadamente 10.500. Nossa. É muito triste, né, meus amigos? É muito triste. E dentro desse número, Danilo, possivelmente nós temos esse agente econômico, não é? Esse agente econômico que não passou para esse planejamento sucessório. E essa janela, ela vai desaguar nos escritórios de advocacia. Então, quando a gente gera aplicabilidade, e aí eu gostaria que vocês anotassem o artigo 1028 do Código Civil, porque como nós estamos em bate-papo, eu vou tentar ser o mais leve possível para não perder de vista o meu calouro e o meu sênior. A Érica ainda continua aí, né, Danilo? Depois você dá uma olhadinha, eu tô de olho nela. Mas o artigo 1028 do Código Civil, quando você gera aplicabilidade, nesse momento de transição, se não tiver uma disposição no contrato social, se esse contrato social ele for silente, vai liquidar essa quota-parte da sociedade limitada. Então, vamos voltar um pouquinho o raciocínio para vocês me acompanharem. A sociedade limitada, a constituição dela, se dá pelo contrato social, né? Não é, Danilo? Sim. Isso. Esse contrato social é um dispositivo legal que fala, olha, ele tem que ter a assinatura do advogado. Mas nem sempre o advogado é ele que elabora esse contrato social. É muito comum, na prática, ele ser elaborado pelos contadores. E aí você tem uma máscara, talvez praticamente um template, que ali você preenche alguns dados e gera esse contrato social e um advogado chancela. Então, nem sempre ele é personalizado para aquele agente econômico. Quando ele é personalizado para aquele agente econômico, nós conseguimos modular a vontade dos sócios. Porque se eu escolho, meus amigos, o Danilo para ser o meu sócio, eu vejo no Danilo potencial, eu vejo no Danilo solvência, eu vejo que o Danilo ele vai entender do negócio, ele vai somar nesse negócio.
é o que nós chamamos, no direito empresarial, de affectus societatis, né, Danilo? Essa vontade de ter o outro como sócio. E se um dia você quiser uma sociedade, eu quero também, tá, Danilo? Eu te vejo com todos esses indicadores. Estou precisando. Então, uma sociedade formatada, né, entre nós dois, Olha, promessa dívida. entre eu e o Danilo, ela vem com uma vontade, com algumas expectativas. Se a única certeza que nós temos na vida é que um dia a gente vai morrer, isso está pacificado, porque eu já conversei de morte no início do nosso debate, né? Nesses sócios também há vontades. Então, de repente, nessa conversa, o Danilo fala o seguinte: Rose, a minha sociedade é com você. Eu sei que você é casada com o seu Tom Cruise, é um homem forte, bonito, musculoso, que você tem seus 3 filhos, Camila, Guilherme e Matheus, e você tem mais 2 filhos de pata, que é a Flor de Lis e o Coragem. Mas a minha sociedade com você, ela é intuito persone. Eu tenho vontade de ter a Rose como minha sócia. E se algum dia acontecer de vestir o paletó de madeira, eu gostaria de adquirir essa cota parte, mas eu não gostaria da transição entre os herdeiros. Porque o sócio acaba tendo informações privilegiadas e no núcleo familiar dele é muito comum ele comentar também o debate ou mesmo as expectativas da empresa, né? Quando isso é modulado lá no contrato social, quando há esse planejamento sucessório e já coloca em evidência a vontade do sócio, ok, nós já evoluímos muito. Mas como eu falei com vocês que geralmente ele vem num formato que isso não é modulado, as consequências jurídicas vêm justamente nesse momento de transição. E quando acontece esse momento de transição, e aí nós vamos pegar o direito sucessório, alguém faleceu, automaticamente os bens transferem-se aos seus herdeiros, legítimos e necessários, não é isso? Sim. E para a partilha dos bens, nós temos uma ação específica, que é a ação de inventário. Nessa ação de inventário, além do patrimônio que o casal constituiu na constância da união, não é? Para ter a partilha entre os seus herdeiros, o que entra em cena? A empresa, se ele for um sócio de uma empresa familiar. Então, a empresa que geralmente fica um dia de luto, meus amigos, um dia, porque ela encerra as atividades um dia, outro dia ela volta ao normal. Ela fica nesse incidente processual dentro do processo de inventário. Por isso que eu falei que é importante vocês anotarem o artigo 1028, revisitar esse artigo 1028, porque o magistrado, o inventariante que será nomeado, ele vai ocupar um cargo como se fosse praticamente um gerente. É uma administração precária, até o final do processo de inventário, que seria a partilha, né, desses bens. Enquanto isso, enquanto o processo de inventário está andando, ele ocupa esse status que a gente fala que é uma administração precária, porque ele não tem poder de veto e decisão, ele é estranho no ninho em relação aos sócios remanescentes, não é? E se o contrato social ele ficou silente, se ele ficou em silêncio, automaticamente deságua essa estrutura no Poder Judiciário. Então, o magistrado ele vai ter que definir ali qual seria o critério da distribuição daquela cota parte no caso concreto. E aí, para não perder de cena a atenção dos meus calouros e também dos profissionais que estão aqui acompanhando a nossa transmissão. Se nós pensarmos nesse status do artigo 1028, nesses incidentes que podem acontecer dentro do processo de inventário, nós olhamos para as empresas familiares com uma estrutura diferenciada. E nós que eu falo, Danilo, eu, você, os futuros advogados que estão acompanhando a gente agora, aqueles que já atuam na profissão, porque esses incidentes processuais ou esse caso concreto, ele vai acabar caindo dentro de um escritório de advocacia para resolver essa situação. Então, trabalhar com equipe multidisciplinar para os profissionais que já estão na área também gera uma análise muito orgânica desse status. O que seriam esses profissionais multidisciplinares? Um analista financeiro, um administrador para caminhar ao lado do profissional na área empresarial, né? Porque nós nos realizamos ao lado deles.
aquele profissional de consultoria que trata também do valuation, porque dependendo da pessoa jurídica, dependendo da empresa, ela vai precisar ser alienada, ou qual valor que seria a cota-parte. Aí já tem uma discussão, meu amigo, que nós conhecemos bem, que é a declaração do valor do capital social. Declara-se o valor, mas na prática a gente sabe que é muito distante, né? Então, esse profissional, para cuidar desse status e manter também a empresa em pleno vigor, se for da vontade de um dos herdeiros, essa continuidade. Então, essa lacuna, ela não precisava existir se nesse primeiro momento, olha, lá atrás, planejamento sucessório, um profissional da área jurídica acompanhou esse contrato social e já colocou nesse contrato social o dispositivo de vontade dos sócios. Vai ter a transição com o herdeiro ou não? Vai vender a cota à parte ou não? Tudo isso facilita muito nesse momento de transição, que a única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai passar dessa por uma melhor, não é? Que é justamente a nossa atuação e o nosso debate dessa noite. Então, eu gostaria muito que vocês não só debruçassem no tema, mas que tivesse um olhar muito especial para o direito empresarial e não verificasse somente o direito empresarial como esse agente econômico. Então, se hoje, no final da noite, eu receber alguma mensagem, ou você, Rodrigo, ou Danilo, falar assim, Rose, nós conseguimos chegar ao nosso objetivo, para mim, tudo isso valeu a pena. E como atuar nessa área empresarial, meu amigo, como que ela é difícil? Aí você sabe completar muito o meu raciocínio jurídico. Quando você tem um dispositivo legal, igual o Código Civil, e você vai tratar, por exemplo, de contratos, e você tem todo o direcionamento jurídico, né, de legislação seca ali para tratar, e mesmo trabalhando jurisprudência, alguns entendimentos, mas você tem algo tangível e palpável. A dificuldade de atuar em direito empresarial, porque nós temos um código comercial que ele já não faz tanto sucesso assim, né? A primeira parte dele foi revogada e absorvida pelo Código Civil a partir do artigo 966. Depois nós temos direito marítimo lá, que para você, Danilo, tem até eficácia, mas para um mineiro, que o sonho dos mineiros é ter mar, nenhuma. Para um mineiro, não. E as leis especiais, que a terceira parte dele também foi revogada. Então, a gente tem a lei de SA, nós temos a própria lei de recuperação e falência, a lei 11.101. Fiquem atentos em relação a essa lei. Em breve nós teremos importantes decisões nessa área, que vai abalar bastante a estrutura da recuperação judicial e da falência, trazendo algumas oportunidades para quem estiver vivenciando esse momento de crise, de pandemia, né? Então, você fala das leis especiais. Então, é espinhoso atuar numa área onde não é palpável. Mas o desafio, assim como te instiga e me instiga, acaba nos instigando muito, não é? Porque aí é que você quer fazer a imersão, aí é que você quer mergulhar. E quando eu pensei que somente o meu mestrado em Direito Empresarial ele era satisfatório para a minha formação, eu comecei a sentir falta também da gestão. Foi aí que eu fiz uma imersão num mestrado para direção de empresas, porque ali nós estudamos o eixo da administração, das finanças, do próprio marketing, que é muito parecido também com a atuação de um gestor. Você é um gestor, não é? Então eu fui mergulhar na imersão dessas competências e não me canso de estudar. Então, se nós estamos condenados à leitura eterna, costumam falar isso com a gente, né, meu amigo? Se nós estamos condenados ali à leitura eterna, que o profissional não deixe de se atualizar, que o nosso aluno não deixe também de fazer os cursos, porque quando você se torna especialista sobre um tema, você tem que saber muito sobre esse tema. Isso gera muita responsabilidade, não é? Então, imaginem vocês, quando eu entro em cena para uma palestra e nós vamos tratar de direito empresarial e o público quer ouvir qualquer temática, então eu já entro com esse desafio de desconstrução. Assim, olha, como que a gente pode desconstruir e eu posso conquistar quem está ali do meu lado para não perder ele de vista e aproximar a realidade dele.
E aí eu utilizo muitas técnicas em sala de aula, inclusive, meu amigo. Os meus alunos, eles assistem Globo Rural domingo pela manhã. Olha que máximo! E na próxima aula eu sempre questiono para saber mesmo. E eles acompanham o raciocínio. Então, acordar um pouquinho mais cedo e assistir o Globo Rural. Porque o Globo Rural, ele traz uma visão geral desse fato notório das empresas, inclusive do empreendedor rural. Eu assisti esse final de semana e fiquei sabendo, por exemplo, que os Estados Unidos eles estão consumindo muito vitamina C e que está em alta a exportação da nossa laranja para virar esses sucos, né? Porque eles entendem, e isso está até comum no entendimento também dos brasileiros, que a vitamina C ela ajuda a fortalecer o organismo nesse momento de coronavírus, né? Então, está em alta. Quando um consumidor vai a um hipermercado ou fazer determinada compra e ele vê que aquele produto ele está crescente, ou ele deixa para comprar depois, ou ele aguarda o momento oportuno. Se nós estamos no verão, o momento ideal é comprar roupa de inverno. Se você vai em determinado mercado ou no supermercado para comprar determinado produto que ele não está na safra dele, automaticamente aquele produto, o valor dele vai estar em alta. Então, o consumidor ele é sensível ao direito empresarial, mas ele afasta da realidade dele o direito empresarial, como se fosse dois mundos equidistantes, quando na realidade são dois mundos que caminham, olha, em paralelo. E a iniciativa privada, se você não tem um cargo público, né, passou no concurso público e tudo, a iniciativa privada, ela faz parte do nosso legado e da nossa atuação profissional. Pode ser na área de educação, pode ser na área de consumo, pode ser na área de gestão. Então, ela aproxima do nosso dia a dia e cabe àqueles que conhecem do direito, que sabem o direito, fazer essa imersão. Então, mesmo que não seja um especialista da área, um consultor na área empresarial e que vai debruçar toda a sua carreira em direito empresarial, saber direito empresarial tira uma cortina muito grande dos nossos olhos. Tem um outro programa também que é o Pequenas Empresas, Grandes Negócios, TV aberta, mas tem um programa na Globo News também que eu gosto muito, que trata dessa estrutura do direito empresarial, que ela é muito importante. Conta corrente? Oi? O conta corrente? O conta corrente, eu adoro. Me fugiu aqui, eu fiquei olhando para o lado, ver se eu lembrava, me fugiu. Eu gosto muito. E os noticiários. Se você pega os noticiários, pelo menos um por dia, você tem a noção do cenário desse agente econômico. Então, não precisa ser da área empresarial para saber que os que praticam essa atividade de risco... Eu posso falar isso, não posso? Empreender é uma atividade de risco. Essa atividade de risco, eles estão sofrendo muito. E para os nossos alunos, Danilo, para aproximar do direito empresarial, tem uma série no Netflix. Você já assistiu Netflix, determinadas séries que você vai gabaritando? Assim, passa um episódio, aí quando começa aquelas letrinhas e musiquinhas, você não consegue sair dali, né? Tem uma série de direito empresarial que pode despertar também quem está acompanhando a gente aí ao vivo, que é o Billions. Eu já assisti até a 4ª temporada, a 5ª temporada vai sair agora, e ele fala muito desse mercado de ações e esse empreendimento, né? Nessa sede de empreendimento. A gente não tira a risca, mas acaba aproximando um pouquinho dessa estrutura de SA, que é muito distante da nossa área. E o planejamento sucessório, voltando ao escopo do nosso debate, e as gerações, olha, meu amigo, são poucas empresas que conseguem sobreviver às gerações. Empresas que sobrevivem até a 4ª geração são raríssimas. E aí eu trouxe uma de exemplo para vocês hoje, que é uma empresa do leite de rosas. Você lembra, Danilo, do leite de rosas? Olha, as nossas avós lembravam do leite de rosas, não é? As nossas mães. E está firme leite de rosas na 4ª geração. Na 4ª geração. E naquele momento de passar o bastão, ele é um momento muito sensível, porque não são todos os herdeiros que querem dar seguimento àquele negócio jurídico.
Não são todos herdeiros que querem assumir aquela estrutura daquele agente econômico. Porque os nossos sonhos... Você ainda não é pai, mas eu sou mãe de 3. Os nossos sonhos não são os mesmos sonhos do que os nossos filhos, né? Então, quando a gente deixa o nosso filho ali voar e ele seguir a carreira dele, nem sempre ele vai se tornar um empreendedor para aquele que ocupa esse encargo de agente econômico. E quando ele não se torna esse empreendedor, quem vai ocupar essa cadeira? Porque se fosse muito fácil passar esse bastão, o Silvio Santos já teria conseguido lá atrás com suas herdeiras, não é? E essa transição, ela continua em pleno vigor. Então, nem sempre o planejamento sucessório, o herdeiro vai ocupar essa cadeira, porque ele tem uma outra personalidade, uma outra expectativa. Tem técnicas para aproximar esse herdeiro, e ali tem empresas especializadas que cuidam disso, mas cabe a nós, da área jurídica, modular essa transição, e essa transição nesse planejamento sucessório de acordo com a vontade das partes. Então, eu comentei com vocês no início a plataforma do LIT, que está tendo formação gratuita da Escola de Negócios, da Escola Sampo. Não deixem de acessar. Tem várias trilhas lá interessantes que podem despertar vocês para essa área ou complementar a formação. Mostrei para vocês também essa obra, que não é da área jurídica, sobre a morte e o morrer, da Elizabeth Ross. Essa obra é muito interessante. Eu não posso dar muito spoiler, mas eu já li mais de uma vez. E como a gente aprende com ela. Acredito que vocês vão gostar também muito para despertar nessa área do direito sucessório. Não do direito empresarial, do direito sucessório, já que o brasileiro ele é tão otimista, né? E nós conversamos já sobre isso, ele não vai querer falar sobre a morte e morrer, mesmo no momento de pandemia. Mas esse cenário, ele traz repensar. E eu busquei também no Google, meu amigo, antes de vir para cá, tem ele no formato PDF, os meninos vão conseguir baixar. Tem ele no formato PDF de forma graciosa. E por último, eu gostaria de destacar, antes da gente vir para aquela parte de perguntas e respostas, para que vocês consigam absorver a figura do gestor, daquele que vê o seu negócio como mais do que uma válvula de escape ou para gerar bens e serviços. Faz parte da essência dele. Ele não se vê fazendo outra coisa, a não ser exercer aquela atividade empresarial, né? Tem um vídeo que ele é extremamente atual, que é o vídeo do fundador da Honda, Soichiro Honda. Anotem para vocês pesquisarem depois, tem vários no YouTube, eu fiz essa pesquisa também antes de vir para cá. Tem várias versões no YouTube. Esse vídeo do Soichiro Honda, meu amigo, ele fala justamente desse ideal daquele fundador e daquele que acredita no negócio dele. E a Honda, por si só, pela marca que ela se tornou, nós sabemos que ela é uma empresa muito sólida, né? E outras que acabam articulando ou agregando valor. Empresas de automóveis que têm perfumes e têm roupas também de grande qualidade, quem nunca passou por isso, né? Então, esse agente econômico, ele merece a nossa atenção especial. Nós estamos em momento de isolamento social, assim como eu estou e vocês também. Então, eu ficaria muito feliz se esse despertar do nosso debate hoje, Danilo, fosse como uma inspiração para muitos que ainda não olharam o nosso direito de empresa, ó, que eles tivessem um olhar diferenciado para o direito empresarial. Nós temos perguntas? Temos, sim. Rose, eu estava anotando, estava verificando a sua fala, né, e fiz diversas anotações. Eu sou a moda antiga ainda, eu escrevo. Né? Somos Você estava dois. falando do leite de rosas, né, de quarta geração, mas nós temos tantas outras, principalmente no meio televisivo. A Globo, a Band e o SBT, conforme você muito bem lembrou, são ótimas experiências de famílias, de empresas familiares que se profissionalizaram e que deram certo. Sim.
que já estão numa outra geração. A de Silvio Santos ainda não está numa outra